Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui no mais uma transmissão ao vivo da fanpage Vocação Jurídica. Meu nome é Roberta Andriane Renault e é com muito prazer que hoje estou voltando essa semana firme e forte e sempre com lives que eu acredito que possam ajudá-los na prática da advocacia criminal. Gente, primeiramente eu quero novamente estender o convite para um próximo curso que eu vou ministrar na Escola Superior de Advocacia no dia 16 de julho, às 9 horas da manhã. É um presente para você que está iniciando a área criminal e é inteiramente gratuito. Tá? Vai ser lá na ESA de Niterói. Nós vamos falar sobre liberdade, sobre prisão em flagrante, sobre audiência de custódia, e vai ser uma palestra inteiramente. Eu vou tentar interagir com vocês, fazer dinâmicas de grupo, já estou até adiantando. Vai ser algo bastante bacana, porque eu vou trazer a prática realmente desses institutos para a vida de vocês. Não vai ser uma aula apenas teórica, falar o que é audiência de custódia, o que é a prisão em flagrante, isso vocês já estão carecas de saber, e existem doutrinas, né? Muitas doutrinas de qualidade. O que eu quero fazer é aproximar a prática da doutrina. E é justamente essa live, ela tem exclusivamente esse objetivo. Quando a gente estuda sobre tribunal do júri, né, a gente estuda os institutos, tem que saber o Código Penal adequadamente, mas e na prática, como é que funciona? Será que é realmente, estrategicamente falando, o melhor para o cliente buscar a absolvição dele até a fase do recurso? E aí é que eu quero trazer para vocês quero compartilhar, na verdade, uma consultoria que eu prestei a um rapaz na sexta-feira e que eu acho que vai ajudar muito vocês. Veja bem, a cliente dele, ela estava respondendo com outros acusados, era um processo bem pesado, né? E ela estava respondendo por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Então, o que aconteceu? Esse cliente ele foi constituído já na metade da instrução e, quando chegou no plenário, ele sustentou várias teses e uma delas era a absolvição por ausência de provas. Então, na opinião dele, não havia provas contundentes para uma condenação da cliente. E depois, conversando com ele, eu cheguei até essa conclusão. Mas essa live não vai dar para falar abertamente sobre essa tese. O que eu quero trazer para vocês é o seguinte: o tribunal do júri, na hora da votação, vocês sabem que existe uma ordem, uma sequência de quesitos, né, que são indagados, que os jurados eles votam, e aí eles entenderam que houve a materialidade delitiva, ou seja, que houve o homicídio, né, que houve também a autoria, que essa senhora seria responsável, só que no terceiro quesito, que é o terceiro quesito destinado à absolvição, porque vocês sabem que mesmo os jurados considerando a autoria e a materialidade delitiva, eles podem dar uma espécie de clemência, de perdão àquele acusado e podem absolvê-lo. Existe um quesito, que geralmente é o terceiro, que pode e não pode, ele deve ser feito aos jurados. E esses jurados absolveram a cliente dele. Ou seja, mesmo reconhecendo a autoria e a materialidade delitiva, absolveram. E nessas condições, o juiz continuou com os outros quesitos. Quais seriam os quesitos? Sobre as qualificadoras, no caso, porque ela estava sendo acusada de 3 qualificadoras. Muito bem, mesmo com essa absolvição, o juiz, o que ele fez? Ele entendeu que houve a condenação da cliente desse advogado que me procurou e condenou, na hora de fixar a pena, né, condenou uma pena bem grave, bem alta, né? Com relação aos homicídios triplamente qualificados, ele fixou a pena de 16 anos. Com relação à ocultação de cadáver, ele aumentou 1 ano e 4 meses, salvo engano. Então, no total, ficaram 17 anos e 4 meses de reclusão. E aí o advogado me procurou, porque ele queria o quê? Fazer a apelação. E agora que é o interessante. Veja bem, a gente sabe que numa apelação de júri,
existe um princípio, o princípio da soberania do tribunal do júri, onde as decisões prolatadas pelo conselho de sentença, elas devem ser mantidas, salvo em raríssimos casos. Então, existem exceções, existem requisitos para uma apelação criminal. É por isso que a gente diz que esse tipo de recurso é de fundamentação vinculada. Eu não posso apenas recorrer com base em qualquer fundamento. Tem os requisitos, os fundamentos específicos. E um deles é quando a prova, né, quando o veredito dos jurados for manifestamente contrário à prova dos autos. Geralmente, quem recorre fala sobre usa esse fundamento. Quem usa a apelação criminal para tentar afastar a decisão dos jurados. E tem também quando o juiz viola, né, ele age em excesso, ele age em desrespeito à dosimetria da pena, está tudo no artigo 593. Eu vou até mostrar aqui para vocês, para que a gente fique... Eu achei esse caso tão interessante e quis divulgar aqui. Olha só, inciso 3. Caberá, deixa eu ver aqui para falar com vocês, das decisões do tribunal do júri, caberá apelação quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia, quando a sentença do juiz-presidente for contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, tá? E quando houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena e essa decisão dos jurados manifestamente contrária. Então, ele queria discutir comigo o seguinte: doutora, não houve absolvição? Por que o juiz ele condenou? Está certo isso? Será que é porque eu não fiz a sustentação oral, na sustentação oral, eu não expliquei essa questão dos quesitos? Veja bem, a gente tem duas estratégias. Eu posso dizer que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Mas olha só, a gente já conseguiu uma absolvição. Os jurados absolveram a cliente desse rapaz, desse advogado. Então, se a gente anula esse júri para realizar outro, porque a partir do momento em que você diz que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, você está dizendo que a decisão de absolvição, ela não tem nada a ver com a prova do processo. Então, você está fazendo o quê? Há um risco dessa decisão ser anulada, desse júri ser anulado e da ser julgada em um novo júri. E aí, pessoal, se ela for julgada num novo júri, o que vai acontecer? Ela pode ser condenada pelo homicídio qualificado, né? Então, essa decisão de interpor uma apelação criminal com base na alegação de que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, é um risco muito grande dessa senhora ser condenada pelo homicídio qualificado e não obter nem a absolvição que eu falei lá do quesito 3. O que a gente pode fazer, né? Na verdade, o juiz, ele engoliu mosca, ele cometeu um erro gravíssimo. Ele violou o nosso Código de Processo Penal. O nosso Código... Oi, doutor Adriano, seja bem-vindo. Saudades também. O advogado, deixa eu ver aqui, o doutor Israel, o advogado do acusado não sabia disso, era advogado leigo? Pois é, doutor Israel, né? Muitos advogados, eles têm começado na área criminal sem o mínimo de experiência, né? Então, apenas com alguns conceitos básicos e aí incorre nesses erros gravíssimos. Na verdade, o erro não foi do advogado, o erro foi do juiz. Por quê? O que acontece? Vamos entender essa quesitação? O artigo 483, não sou eu que estou falando, é o artigo 483 do Código de Processo Penal, ele dá uma ordem na votação dos quesitos. Então, o primeiro quesito que os advogados, que é feito aos jurados, é sobre a materialidade delitiva. Houve o homicídio? O segundo quesito é sobre a autoria, se essa senhora realmente responde pelo homicídio, se ela deve ser condenada, se ela foi a autora. E o terceiro quesito é o da absolvição. Ou seja, como eu falei antes, mesmo os jurados reconhecendo os dois primeiros quesitos, a materialidade e a autoria delitiva, eles podem resolver absolvê-la, e sem nenhum motivo. Tá? Não tem que ter fundamentação, não. Os jurados são soberanos.
Então, eles podem sim absolvê-la. E quando isso acontece, o juiz não pode continuar, pessoal. O juiz não pode continuar com a quesitação voltada para as qualificadoras. Olha só, eu fiz questão aqui de marcar, porque é muito importante que vocês conheçam o nosso CPP, né? Isso é fundamental. Olha lá. Terceiro, seu acusado deve ser absolvido. Isso é o terceiro quesito. Aí, já no parágrafo primeiro, diz o seguinte: a resposta negativa de mais de três. Não, isso aqui não interessa. Eu quero a parte que fala que ele só deve continuar a fazer os quesitos se os jurados não absolverem o acusado no terceiro quesito, tá? Bom, parágrafo terceiro. Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulados os quesitos sobre causa de diminuição de pena, circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena. Então, a partir do momento em que os jurados, nesse julgamento, decidiram pela absolvição no quesito 3, teria que ter sido parado aí o julgamento, absolvido e sem votos com relação às qualificadoras. Então, ele desrespeitou o quê? Primeiro, ele desrespeitou a decisão dos jurados, no que diz respeito à absolvição. Então, violou gravemente, inclusive, a Constituição. E depois, ele desrespeitou o próprio texto do artigo 583, né, o caput e o parágrafo 2º, que diz que os quesitos das qualificadoras só podem ser feitos em caso de condenação. Ou seja, quando os jurados, no quesito 3, dizem não merece absolvição, merece a condenação, entendeu? Então, aqui é um caso muito grave de quê? De nulidade, né? Muito grave. E se ele consegue apelar com base nesse fundamento de que houve uma violação, né, do juiz ao Código de Processo Penal, o que ele está querendo? Ele está querendo que prevaleça a decisão dos jurados. Então, ele está querendo que prevaleça a decisão que absolveu a cliente dele, pelo menos pela questão do homicídio. Então, a última pergunta que eu faço é a seguinte: ele tem duas condenações, né? Tem duas imputações. Homicídio triplamente qualificado e, do outro lado, ele tem a ocultação de cadáver. A cliente dele foi absolvida pelo homicídio qualificado, embora o juiz tenha fixado pena nesse caso também, e foi condenada pela ocultação de cadáver. O que vale a pena? Ele recorrer dizendo que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, e aí vai anular todo o processo e corre o risco da cliente dele ser julgada novamente, ou ele vai recorrer com base na violação expressa da lei. E aí o que vai acontecer nesse segundo caso? A condenação pela ocultação de cadáver, ela prevalece, ela continua. Só que é o quê? A pena é de 1 ano. 1 ano e 4 meses, e ela já estava presa cautelarmente. Quer dizer, nem presa mais ela vai ficar, ela seria solta. Então, às vezes, o advogado ele tem que ter essa visão de águia. O advogado, claro que a gente tem aquela febre, aquela vontade de absolver o cliente de todas as acusações, mas nem sempre é o mais adequado. E eu achei esse caso tão interessante que eu quis compartilhar com vocês. Então, acho que nesse caso é mais interessante ela receber uma condenação pela ocultação de cadáver e ser absolvida do homicídio qualificado do que tentar um novo júri para ser julgada por tudo. Entenderam? Então, hoje era essa a minha dica para vocês. Novamente, vou convidá-los para participarem lá do curso. Eu acho que está fechando, está terminando as vagas, eu não sei. Quem está organizando é o presidente da Escola Superior de Advocacia de Niterói. É um curso inteiramente gratuito e vai ser uma compilação do meu curso de prisões em flagrantes. De uma forma mais interativa, a gente vai fazer dinâmicas de grupo, como eu já havia falado. Vamos conversar sobre temas atuais que envolvem audiências de custódia, que envolve a questão da prisão em flagrante. Eu espero contar com a presença de todos, viu?
Bom dia, doutora Priscila, seja bem-vinda. Bom, eu vou encerrar aqui a live de hoje e espero vê-los na próxima live. Se quiserem deixar comentários sobre novos temas, fiquem à vontade. Se quiserem tirar dúvidas, também podem ficar à vontade. Ó, beijo grande para todos, uma excelente semana de muita produtividade para todos nós, tá bom? Forte abraço, pessoal. Tchau.